Olá, vamos agora tentar gravar o arquivo, mas não com a ideia de sobrescrever o arquivo, ou seja, de toda vez limpar o que tinha lá dentro e colocar algo novo. Vamos tentar fazer o seguinte: caso o arquivo não exista, cria-se o arquivo, mas se ele já existe, só vai inserindo dados lá no final dele. Beleza? Então vai só inserindo informações ali. Então a gente vai fazer o uso, né, da nossa biblioteca FStream, criar um objeto chamado arc da classe OFStream, que é a ideia, né, da gente o O, lembrando, eu estou tirando do meu código, do meu programa e colocando no arquivo. Então, eu vou tentar criar o arquivo, se não existir, e escrever no final dele. Então, se não existir, cria. Se já existir, abre ele e escreve no final. Qual a diferença para o método open anterior? No método open anterior, eu passava somente quem? O nome do arquivo. Agora eu também tenho vírgula, né? A ideia de iOS, né? Dois pontos, app. O que que esse códigozinho aqui no final tá querendo representar? Eu quero, sempre que eu for escrever alguma coisa no arquivo, eu vou querer escrever no final. Beleza? Então aqui eu joguei linha 1, linha 2, né? Para fazer isso. O que, que vai fazer do jeito que eu coloquei o código aqui? Se eu rodar esse código aqui, né? Ele vai criar um arquivo chamado notas e escrever linha 1, grudado nela, linha 2. Lembra disso? Tá? Porque a gente não colocou aquele barra N. Depois eu fui e fechei o arquivo sem problema nenhum. Se a gente quer pular linha, a gente vai e coloca o barra N. Toda vez que eu colocar o barra N, o que, que vai acontecer? Né? O barra N ele vai pular a linha. Então, eu vou escrever linha 1, pular a linha. Escrever linha 2, pular a linha. Beleza? Vamos apagar aqui o arquivo, né, para rodar isso do zero, ou seja, o arquivo não existe, ele vai criar, aí ele foi e cria. Ele foi linha 1, linha 2 e parou em qual linha? Na linha 3. Tá? Ele foi e parou na linha 3. Se eu vier aqui executar de novo, naquela ideia, só com open, sem esse parâmetro aqui no final, o que, que ele fazia? Limpava o arquivo e escrevia de novo, linha 1, linha 2, e assim por diante. Se eu executar agora, olha o que, que ele vai fazer. Ele vem aqui, tinha linha 1, linha 2, eu estava na linha 3, não estava? Ele escreve linha 1, linha 2 e pula para mais uma linha. Agora ele está, o finalzinho do arquivo está na linha 5. Se eu rodar de novo o nosso programa, ele escreve na linha 5, na linha 6 e abre o próximo e assim por diante. E toda hora ele está inserindo um dado novo. Toda hora eu estou colocando alguma coisa nova lá. Então, escreve a primeira linha, pula para a segunda. Escreve a segunda, pula para a terceira. O que, que acontece se eu não tivesse isso daqui? Vamos apagar esse cara aqui. Vamos apagar esse arquivo, né? Vamos rodar ele pela primeira vez. Aparentemente, pela primeira vez, está tudo bonitinho. O que a gente percebe? Não aparece aquela numeração de linha 3. Por quê? Porque o arquivo termina na linha 2. Olha que legal se eu rodar de novo aqui, ó. Pegando o meu arquivo aqui, vou rodar ele de novo. Olha o que, que vai acontecer. Tá vendo que o linha 1 veio parar junto com a linha 2? Por quê? O finalzinho do arquivo estava depois do número 2. Né? Então, o finalzinho está depois do número 2. E agora, o finalzinho está onde? Depois do número 2 da linha 3 aqui. Ó. Se eu rodar de novo, e assim vai. Tá? Cada vez que eu rodar. Por quê? Eu só pulo linha depois dessa primeira string. Muda alguma coisa para escrever variável do tipo string, variável numérica? Não. Só muda a regrinha de como o arquivo é aberto. Para limpar, isso, escrever do zero o arquivo, ou aproveitar o que já tinha antes nele e escrever no final. No nosso caso aqui, pega o final. Um abraço.